galerinha, eu sou a Monique e esse é meu canal. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Diário de Casamento. Eu recebi muitas mensagens de vocês me falando que gostaram muito do primeiro episódio. Teve gente mandando mensagem no direct, teve gente que falou comigo pessoalmente, que queriam ver mais, que estavam muito ansiosos para os próximos episódios do Diário de Casamento. E muita gente tá usando o meu Diário de Casamento como inspiração para arrumar o seu casamento. Então hoje, pensando nisso, no episódio de hoje nós vamos falar sobre como organizar o casamento, como eu estou organizando o meu casamento. Assim, esse vídeo é para as noivinhas e as futuras noivinhas ou virão namorados. Muito importante. Enfim, gente, eu separei alguns tópicos importantes pra gente conversar sobre. Como eu tô organizando, não é lei, não é regra, é como tá sendo mais fácil pra gente. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. É um episódio mais tranquilinho, mas é um episódio muito importante. E um spoiler do terceiro episódio, provavelmente, não é 100% de certeza, mas é uns 90%, é que seja a caixa dos padrinhos. E o quarto episódio, ou ainda no terceiro, não sabemos, depende do tamanho do terceiro episódio, depende das coisas que vão acontecer no terceiro episódio, vai ser a entrega da caixa dos padrinhos. Que vai ficar demais, vai ficar incrível a caixa dos padrinhos. E tem padrinhos que não fazem a menor ideia que vão ser padrinhos, então essa é a parte legal. Mas vamos lá. Vamos focar no segundo episódio, que eu sei que é o que vocês querem saber. Então, já deixa o like, já se inscreve no canal e já compartilha esse vídeo para aquela sua amiga, seu amigo que vai casar. Combinado? Então vamos lá. O primeiro tópico para mim, que é a primeira coisa, é o tipo de cerimônia, tá bom? Eu tô aqui com a minha colinha, porque são 12 tópicos que eu separei. Claro que é muito mais coisa, mas eu separei os 12 primeiros, tá? O tipo de cerimônia. Como assim o tipo de cerimônia? Tu vai querer casar na rua, na igreja, na fazenda, não sei, independente do lugar, dentro de casa. Isso é muito importante, porque é daí que vai partir todo o resto. Peraí, tá tendo obra aqui em casa. Continuando. O tipo de cerimônia. Por quê? No meu caso, eu sempre falei, só vou casar se eu casar ao ar livre, na rua. E não vai ser na praia. Não gosto de praia, né? Todo mundo sabe disso, Monique, mas tu mora na praia. Detalhe bobo, tá? Detalhe bobo, não gosto. Então, com certeza não ia ser na praia. Muito menos dentro de uma igreja. Até porque o nosso casamento vai ser só no civil, não vai ser casamento religioso. E nós vamos ter os celebrantes e tudo mais. Isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante de vocês decidirem. Se vai ser na rua, se vai ser na igreja, se vai ser padre, pastor, celebrante, juiz, independente da forma que vocês vão preferir. No nosso caso vai ser na rua, que se você não viu o primeiro episódio, vai lá ver, que é mostrando aonde vai ser o lugar. Então, nosso casamento vai ser na rua com celebrantes, porque nós vamos nos casar no civil. Um dia antes, ou uma semana antes, ainda estamos vendo o negócio do cartório. E vão ter os celebrantes no nosso dia. Então, o nosso casamento vai ser na rua. E quando tu decidir isso, é quando as coisas vão começar a funcionar. Junto com o tópico 1, eu coloquei a coisa mais importante de todo o casamento, que é a data. Vocês precisam definir uma data. Porque sem a data, nada vai acontecer, nada vai desenvolver. Porque tudo precisa da data. Os fornecedores precisam saber a data. A gente precisa ter a data para organização de cada mínimo detalhe. No nosso caso, vai ser dia 5 de março de 2027, ou seja, falta mais de um ano ainda. Porém, se a gente não tivesse a data, nada estaria acontecendo. Então, tudo que a gente já fechou até o momento, a gente não teria fechado sem a data. Até porque todo mundo precisa saber, porque se vai ser um mês de alta temporada, se vai ser num dia que vai ser mais caro, porque sim, isso muda tudo. No nosso caso vai ser numa sexta-feira, porque sábado é o dia mais caro, os preços são o dobro. E no domingo,
quem é que casa no domingo, né? Então, se tu casou no domingo, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas não é o nosso caso. Depois que vocês decidirem a data, as coisas vão começar a funcionar. Porque aí então tu vai conseguir fechar as coisas, começar a dar certo os orçamentos, porque tudo precisa de uma data. As pessoas precisam saber a data para te dar orçamento de absolutamente tudo. Então a data é a coisa mais importante e é a primeira coisa que vocês têm que decidir. Então, a data e o tipo de cerimônia. Vamos para o tópico 2. O tópico 2 é o lugar e o que o lugar oferece. Como assim, Monique, o que o lugar oferece? É o mais importante. Tudo. Tipo assim, no nosso caso, nós decidimos que vai ser no Lagoa Country. Depois que nós decidimos a data. Falei que era muito importante a data. Quando vocês decidirem o lugar, vocês vão ter que fazer uma reunião para a pessoa, né, do local te falar tudo o que eles oferecem. No nosso caso, eles oferecem 99% das coisas. Eles só não têm o bolo, os docinhos e a música. Então, são pouquíssimas coisas que eles não oferecem. Então, eles oferecem a decoração, a comida, a bebida, a cerimonialista, os garçons. Faltou falar alguma coisa? Não sei. Mas é tudo lá. Tudo é lá. E isso facilita muito a nossa vida. Isso fez a gente economizar muito. Então, procurem um lugar que tenha a maior disponibilidade de coisas para vocês. Porque, no nosso caso, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, a gente conseguiu fechar tudo antes, graças a Deus. Tudo com calma. E se o lugar oferece tudo de uma vez só, as coisas, além de ficarem mais baratas, fica mais fácil. Porque assim tu só trata com uma pessoa de uma vez só. Não com 500. Que isso é muito mais difícil. Então, no nosso caso, vai ser a música separado, o bolo e os docinhos. O resto vai ser tudo no mesmo lugar. Cerimônia, festa, tudo. Porque lá vai ser a cerimônia ao ar livre e a festa no salão. Porque não tem como vocês ficar até, sei lá, 4 horas da manhã na rua. Nada a ver, né? Dançar na grama também. Mas isso vai de gosto de cada um. Não é o nosso caso, a gente queria na rua e a festa dentro do salão. Agora vamos para o tópico 3. O tópico 3 é quantidade de convidados. Gente, assim, cada convidado é um preço diferente. Como assim? Por exemplo, todo mundo que vai ser convidado vai contar na comida. Por exemplo, vai ser R$ 100 por pessoa. Então, vocês têm que fazer essa conta. Casamento não é caridade, vocês têm que botar isso na cabeça. Casamento não é caridade. Vocês têm que convidar as pessoas que são importantes para vocês. Mas é que eu converso com a pessoa todos os dias. Mas eu vejo a pessoa toda semana, mas, sabe? Tu não precisa convidá-lo pro teu casamento. Tu não precisa convidar as pessoas por educação, tá bom? O nosso casamento vai ter 70 pessoas. Provavelmente menos. Nossa, Monique, um casamento com 70 pessoas. Sim, nós convidamos apenas as pessoas importantes. As pessoas que estiveram com a gente desde o início do relacionamento, as pessoas que participaram da nossa vida de alguma forma, não as pessoas que a gente só conversa ou tem uma amizade fora de casa, por exemplo. Nós convidamos as pessoas que são importantes pra gente. Não tem que convidar por educação, não tem que pensar, mas a pessoa vai se sentir mal. O problema é da pessoa. Quando ela for casar, ela convida quem ela quiser. Vocês têm que ser um pouquinho egoístas às vezes, e isso é importante. Porque pessoa, quanto mais gente, mais caro. E isso é a vida fazer o quê? Então, o nosso casamento vai ser para 70 pessoas. 70 pessoas contando os noivos, tá bom? Então, 68 ao todo. Isso é muito importante, porque vocês precisam saber a quantidade de pessoas para decidir a quantidade de comida, para decidir a quantidade de bebida, e isso vocês conversam com o fornecedor. O nosso caso é o moço lá do local do casamento, é ele que resolve todas essas coisas. Então, a gente precisa decidir a quantidade de pessoas, a gente precisa decidir essas pessoas que têm criança pequena, criança um pouquinho maior, tudo isso conta. Vocês têm que pensar na festa, vocês têm que pensar na quantidade de pessoas. Essa pessoa é realmente importante pra mim? Ou essa pessoa eu só tô convidando ela porque eu não quero me indispor com a pessoa?
Se a resposta for eu não quero me indispor com a pessoa, manda a pessoa merda, tá bom? Com todo respeito. Mas vocês precisam ter em mente que casamento não é festa beneficente. Vocês só convidam quem vocês realmente gostam, tá bom? Nem família a gente convida por obrigação, tá bom? E aí a gente entra no tópico 4. O tópico 4 é comida e bebida. Vocês precisam saber o que vocês vão querer. E é muito importante vocês pensar. A festa é para os meus convidados. Ou seja, vocês não podem pensar só no que os noivos comem. No meu caso, nós tínhamos a opção de colocar salmão no nosso cardápio. Nós não colocamos, porque provavelmente só eu ia comer. Eu, a minha mãe e o noivo. Então ia ser a noiva, o noivo e a mãe da noiva que ia comer o salmão. Porque metade da minha família não come peixe, por exemplo. Então não tem por que eu colocar isso. Vocês entendem isso? É muito importante vocês pensarem nos convidados de vocês nesse ponto. Ok? Certo. Vocês não podem colocar também uma coisa extremamente diferente só porque é bonito. Vocês têm que pensar que as pessoas vão comer. As pessoas vão passar um tempo numa cerimônia. Algumas pessoas saem de casa, meu Deus, nem vou comer muito porque eu tenho um casamento depois. Entendeu? Aí vocês vão lá e vão servir um negócio extremamente diferente que vocês não sabem se a pessoa tem alergia, vocês não sabem se a pessoa vai gostar. Então, assim, vão pensando nos convidados de vocês. Que todo mundo tem que comer. Deus me livre uma festa minha e as pessoas passarem fome. Eu fui nos 15 anos uma vez que eu passei fome, todo mundo passou fome, não tem condições. Deus me livre. Agora as bebidas. As bebidas, nós vamos ter refri, água com gás, água sem gás, nós vamos ter chopp e vamos ter a coisinha de drinks. Esqueci o nome do negocinho de drinks, mas vocês me entenderam. Isso também é importante, vocês precisam saber se vocês estão dispostos a gastar dinheiro com todos os tipos de drinks possíveis que as pessoas nem vão tomar, porque as pessoas elas vão ir no básico. A maioria das pessoas vai ir no básico. Claro que a nossa opção foi botar o chopp para quem não toma os drinks, para quem não gosta dos drinks, e é uma opção mais barata do que cerveja, enfim, que por exemplo eu não tomo cerveja. E aí tem as pessoas que gostam das duas coisas, enfim, mas vocês precisam decidir o tipo de coisas que vocês querem. O tipo de comida, o tipo de bebida. A comida, tipo assim, eu quero salgado, eu quero só massa, sabe? Esse tipo de coisa. O nosso casamento vai ter petiscos, vai ter entrada, vai ter o prato principal, que vai ser comida, vai ter a sobremesa e essas bebidas que eu falei. E muito importante na relação se vocês vão querer buffet, se vocês vão querer a la francesa, enfim, o nosso caso vai ser a la francesa, que é quando os convidados não se mexem, eles ficam sentadinhos ali e o garçom vem e entrega o prato empratado. Isso é a la francesa, que pra mim é o melhor, que eu acho extremamente feio as pessoas fazendo uma fila pra se servir no casamento. Eu acho que isso ficou lá nos anos 70. Mas isso também é de gosto, depende da festa, depende muito, tá bom? Isso vocês têm que decidir. Vocês têm que decidir o tipo de buffet, de comida, enfim. Vocês têm que decidir o tipo de serviço, vocês têm que decidir o tipo de comida, o tipo de bebida e, mais uma vez, pensando também nos convidados. Mas também vocês não vão colocar uma coisa que os noivos não comem só porque, só porque tem convidados que vão comer. Vocês têm que pensar também se algum dos convidados de vocês é alérgico a alguma coisa. Caso tenha alguém que seja alérgico a alguma coisa, vocês têm que entrar em contato com a pessoa. Gente, mas que buzina forte, não é mesmo? Vocês têm que entrar em contato com o convidado de vocês e perguntar se tá tudo certo, o que pode comer e o que não pode comer. Porque isso é importante, tá bom? Até porque eu acho que ninguém quer que ninguém morra no teu casamento. Como é o nosso caso, nós temos um amigo nosso que é alérgico a alguma coisa, a gente foi lá, conversou com ele, tá tudo certo, tudo sob controle. Ele não vai morrer no nosso casamento, graças a Deus, espero eu. Vamos para o quinto tópico. O quinto tópico é música da festa e música da cerimônia. No meu caso, eu sou muito privilegiada nesse ponto. Por quê? Porque na minha família, todo mundo é músico. Todo mundo. Então, a minha tia tem a voz de anjo, meu tio canta e toca pra caramba, e meu outro tio toca e canta pra caramba também. Então, a música vai ser com eles na cerimônia.
eles vão cantar e tocar todas as músicas que vai estar rolando na cerimônia. E aí vocês precisam decidir a ordem. Geralmente tem uma ordem certa, mas o casamento de vocês podem fazer a entrada que vocês quiserem, exceto se for na igreja, né? Que cada igreja tem a sua regra, mas aí vocês que, né, vão ter que ver. Porque o nosso caso é um casamento mais livre, então a gente conseguiu ter essa liberdade para decidir exatamente o que a gente queria. Até porque tem algumas igrejas que não permitem algumas músicas. Vou dar um exemplo. Quando a minha mãe casou, há um tempo atrás, o padre, por exemplo, não deixou entrar com algumas músicas. Então vocês têm que ver isso também. Não vão chegar lá e na hora vocês terem a frustração de não ter a música que vocês queriam. Então a gente decidiu as músicas que a gente queria para a cerimônia, passamos para eles e tudo certo. Aí vocês precisam decidir se vai ser DJ, se vai ser música ao vivo, se vai ser banda, se vai ser orquestra, enfim, fica do gosto de vocês, tanto para a cerimônia quanto para a festa. No nosso caso, vai ser a música ao vivo na cerimônia e o DJ para a festa, porque também a gente, né, quer que eles aproveitem a festa. Então vocês têm que ter em mente isso. Na festa, vocês têm que pensar se tem alguma música que vocês não querem de jeito nenhum, algum tipo de música que vocês não querem de forma alguma, e as músicas que não podem faltar. É isso que vocês têm que conversar com o DJ. E depois vocês têm que conversar com o DJ sobre a ordem das coisas, a música de cada coisa, porque cada coisa tem a música, a entrada dos noivos, a valsa dos noivos, enfim. Cada coisa tem a sua música, vocês têm que pensar nisso. E decidam a música com carinho, tá bom? Porque nas filmagens e na memória de vocês vai ser para sempre aquela música. Então escolham músicas que tenham a ver com o casamento, que tenham a ver com o casal, tá bom? Sexta coisa, decoração / cor. Como assim, Monique? O nosso casamento, desde sempre, a gente sempre conversou que vai ser branco e vermelho. Ah, porque vocês são colorados? Também. Mas porque pra gente o casamento mais lindo de todos é o com tons vermelhos. Isso vocês têm que ter em mente. Se vocês vão querer um tema, se vocês vão querer cor, se vocês vão querer colorido, enfim, vocês vão ter que ter essa noção. Vocês têm que ter noção do tipo de decoração que vocês vão querer. O nosso caso vai ser uma coisa mais... Como que eu posso explicar isso? Na rua vão ser as flores vermelhas, com alguns tons em branco, enfim. Na rua vai ser uma coisa mais tranquila. E aí, dentro da festa, aí entra a parte que vão ter algumas luzes, vai ser vermelho, branco. Vão ser coisas mais desse tipo, assim. Eu vou colocar alguns exemplos aqui pra vocês entenderem mais ou menos de como eu tô falando. Mas tem gente que, Deus me livre, colocar flor. Deus me livre, colocar muita flor. A gente não quer muita flor, a gente quer uma coisa mais tranquila. Até porque depois o que a gente vai fazer com essas flores? Enfiar onde? Não é mesmo? Eu sei o que você pensou. Guarda pra você a resposta. Enfim, gente, a decoração é muito importante. Vocês têm que pensar em algo que não pese nos olhos das pessoas. Vocês têm que pensar nas cores. Nas cores são importantes, muito importantes. E vocês têm que colocar lá no manualzinho do convidado. Tal cor. Não vá com tal cor. Porque é muito constrangedor para a pessoa ir da cor da decoração e ficar igual a toalha de mesa, ou ir da cor das madrinhas, que a gente já vai chegar nesse tópico. Então pensem bem o estilo de decoração que vocês querem e as cores. Agora vamos para o tópico 7. Eu acho que é o 7, gente, já me perdi. Mas o tópico 7 é padrinhos. Isso é muito, muito, muito importante. Eu não sei como que as pessoas conseguem, às vezes, casar e ter 25 padrinhos. Tipo assim, não faço a menor ideia de como que as pessoas acham tanta gente importante assim, porque 25 já deve ser mais da metade das pessoas que vão no meu casamento. Então, meu Deus! No nosso caso, vão ser 5 casais de padrinhos, que são as pessoas que realmente são muito importantes pra gente, são pessoas que, de certa forma, nos ajudaram, né? Tem pessoas que contribuíram muito pra gente estar junto hoje, então são pessoas muito importantes pra gente, são pessoas que realmente fazem e fizeram a diferença no nosso relacionamento, na nossa vida, são pessoas que a gente ama muito e são pessoas muito importantes pra gente. Então, vocês têm que ter consciência que os padrinhos são as pessoas mais importantes, são as pessoas que vocês amam, são as pessoas que fizeram a diferença na vida do casal.
São pessoas que ajudaram, de certa forma, vocês estarem juntos. Tem um dos nossos padrinhos que a gente se conheceu por causa dele. Então, assim, de certa forma, são uma das pessoas mais importantes para vocês. Então, vocês têm que ter em mente os padrinhos. Vocês têm que ter em mente que os padrinhos de vocês são aquelas pessoas que não vão deixar vocês na mão, são aquelas pessoas que fizeram diferença na vida de vocês, são aquelas pessoas que vocês realmente podem contar. Então, não escolham qualquer pessoa para ser os padrinhos, tá bom? Porque o que eu mais vejo na internet são as noivas, ai, a minha madrinha não foi com a cor que eu mandei ela ir. Ai, a minha madrinha foi de branco. Gente, ai, o meu padrinho atrapalhou a hora do beijo. Vocês têm que ter noção de quem vai ser os padrinhos de vocês. Vocês não podem catar qualquer pessoa, tá bom? Então, pensem muito bem quem vai ser os padrinhos de vocês. 8º tópico! E aí, tá quase no fim, gente, calma. 8º tópico. 8º é ótimo, né? 8º tópico. Ter um orçamento como limite. É muito importante vocês terem isso. Porque se vocês começarem a fechar as coisas do nada, quando vocês viram, vocês vão gastar 50 mil e não vai dar. Aí depois vocês vão ficar desesperados que não vão saber de onde vão tirar 50 mil. Tá? Então vocês têm que ter um orçamento limite. Mas é claro que vai passar. De alguma forma vai acabar passando. Mas vocês têm que ter em mente assim, nós vamos gastar até 25 mil. Mas caso a gente gaste uns 3 mil a mais, ainda tá tranquilo. Vocês têm que ter isso em mente. Porque casamento é muito caro, gente. Assim, tu fala a palavra casamento, tu fica um pouquinho mais pobre. Então, é caro, vocês têm que ter noção de que a vida não é um morango, tá bom? O que mais tem aí as pessoas é porque eu vou casar. Vou casar, mas aí não tem o que fazer. Vocês têm que pensar no orçamento, vocês têm que pensar certinho num valor para não correr risco de vocês ficarem endividados até ter 98 anos, tá bom? Isso é muito importante. E já pegando aí o 8º, a gente já vai para o 9º tópico, que é como vocês vão fazer esses pagamentos. Isso é muito importante. No nosso caso, aonde nós vamos ter a festa, a cerimônia e tudo mais, ele é muito acessível. A gente conversou, a gente viu a melhor forma pra gente e deu tudo certo, tudo tranquilo. Mas vocês têm que pensar se vocês vão querer fazer tudo de uma vez só, se vocês vão querer dividir no meio, tipo, dar uma entrada e depois o resto, se vocês vão fazer, sei lá, em 32 vezes, vocês têm que pensar se vocês vão tirar empréstimo, se vocês têm o salário para isso, se o lugar que vocês vão fazer os primeiros pagamentos aceitam. Então, vocês têm que conversar sobre isso. Isso é muito importante. Porque, como eu falei, é caro. E vocês têm que pensar com calma. Essa é uma das partes mais importantes também. Porque sem fazer os pagamentos, vocês não têm nada. Não deixa para a última hora para fazer os pagamentos. Não deixa para a última hora para pensar no orçamento. Não deixa para a última hora a forma que vocês vão pensar em fazer esses pagamentos. Então, isso é muito, muito importante. Vamos para o 10º. Calma, a gente tá acabando, não desiste de mim. O 10º é ter em mente o que vocês não querem de jeito nenhum. Por quê? Quando vocês vão começar a organizar um casamento, vai vir um monte de coisa na cabeça. Vocês vão ficar desesperados, mas é muito importante vocês saberem o que vocês não querem de jeito nenhum. No meu caso, eu não queria de jeito nenhum aquelas mesas que todo mundo fica junto, porque não dá pra mim, eu acho a coisa mais brega que existe, né? Não tem como. Eu não... Deixa eu pensar no que eu não queria, porque eu não queria bastante coisa, é difícil de pensar. Mas, por exemplo, eu odeio valsa. Ah, Monique, mas tu é bailarina, dançarina, odeia valsa. Odeio valsa. Não dá pra mim. E a gente vai ter uma pequena valsinha e depois nós vamos dançar a nossa música. Então não vai ter aquela valsa que eu vou dançar com todo mundo. Não, de jeito nenhum. Nem pensar. Não vamos ter... Eu tinha certeza que eu não queria certas igrejas, tá? Eu tinha certeza absoluta disso. Nunca foi minha vibe. Não combina comigo. Algumas também não combinavam com o Alisson. Então, não, a gente tinha certeza que a gente não ia fazer nada pra agradar os outros. E é isso, tá tudo certo. Eu tenho certeza absoluta que se alguém entrar de branco, as minhas madrinhas vão jogar café na pessoa. Então, isso é uma certeza que a gente tem. Deixa eu pensar. São muitas coisas, gente, que eu não queria. Mas é isso, vocês têm que pensar nessas coisas importantes. Eu não quero me arrumar com muita gente, eu vou me arrumar apenas com a minha mãe. E é isso, porque eu não quero ficar
maluca no dia do meu casamento, então vocês têm que pensar em coisas que vocês não querem de jeito nenhum. E vai ter gente que vai tentar convencer vocês do contrário. Então, vocês têm que pensar no que vocês não querem para as coisas saírem do jeitinho de vocês. 11º são as fotos. As fotos que vocês vão fazer. O pré-wedding, a cerimônia, a festa. De preferência, façam tudo com um fotógrafo só. Porque aí vocês já se conhecem, vocês já entendem o estilo um do outro. E as coisas vão fluir com mais facilidade. Eu já peguei orçamento com 5 fotógrafos, mais ou menos. Só para vocês terem noção. E as fotos, para mim, é uma das coisas mais importantes. Assim como foram as fotos e os vídeos dos meus 15 anos. Porque é o que fica. É o que vocês vão mostrar para as pessoas. É o book, é as fotos da cerimônia, é o que vocês vão mostrar para as pessoas futuramente, é o que vocês vão mostrar para os filhos de vocês futuramente. Então, tipo assim, eu quero muito chegar um dia, assim, com o meu book de casamento e mostrar pro meu filho, olha só como foi o casamento da sua mãe e do seu pai, entendeu? Então, vocês têm que ter em mente do que vocês querem, do estilo de foto, aonde vai ser e com quem vocês vão fazer. Isso é muito importante. É uma coisa barata? Não. Mas é uma coisa que vale a pena porque é o que fica para depois. Então, vocês têm que ter isso em mente. E o último tópico é as roupas, que inclusive vai ser um dos episódios aqui do Diário de Casamento, que eu acho que eu vou ver o meu vestido mês que vem, talvez, tá? Vamos ver. Mas, noivinhas, mas esse papo aqui é para as noivinhas, aguenta aí. O jeito que vocês vão ir na cerimônia, não é mesmo? Eu tenho o meu vestido em mente há muito tempo, então eu tenho mais ou menos assim o que eu quero na minha cabeça e o que eu vou falar com as pessoas. Vocês têm que ter isso em mente. Isso é muito importante. Porque não dá pra você chegar lá e falar, olha, nunca pensei em vestir de noiva, me mostra qualquer coisa. Não. Porque vocês vão ser o centro das atenções. Então é muito importante vocês escolherem um vestido que vocês se sintam bem, que vocês se sintam confortáveis, que vocês se sintam lindas. E é isso que importa, entendeu? E a mesma coisa pro noivo, ele tem que escolher um terno que seja lindo, que seja maravilhoso, confortável, e que tenha um pouquinho de noção também, que eu já vi noivo casar assim aqui, socorro, só por Deus. E nisso entra as roupas dos padrinhos e das madrinhas. No meu caso, eu sempre disse que as minhas madrinhas iam ir de fúcsia, porque é uma cor viva, uma cor feliz, e eu acho uma cor maravilhosa. E eu odeio quando as madrinhas vão com uma cor morta, uma cor assim, que não valoriza nada. Ai, mas é que não pode aparecer mais que os noivos. Gente, mas não vão aparecer mais que os noivos. Vocês acham mesmo que no meu casamento vai ter uma pessoa mais bonita do que eu? Não vai. Eu não preciso me preocupar com isso. Entendeu? E tá tudo certo. Os padrinhos vão ir de terno cinza, com a gravata fúcsia. E alguém caiu no chão. Enfim, tá? Os padrinhos vão ir com a gravata fúcsia e o terno cinza. E as madrinhas vão ir de vestido fúcsia. Isso é muito importante vocês colocarem no manual dos padrinhos, tá bom? A cor que eles têm que ir e o estilo de roupa, tá bom? No nosso caso, é longo, sem exceção, as madrinhas vão ir de longo e tá tudo certo. Gente, eu acho que esses foram os tópicos, tá bom? Acho que foi isso, espero que não tenha esquecido de nada. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Isso é muito importante, esse é o intuito do Diário de Casamento, que é ajudar as noivinhas, os noivos. E esse vídeo foi com o intuito de ajudar vocês a pensar como vocês vão organizar, ajudar vocês se vocês estão perdidas, desesperadas, porque quando a gente fica noiva, a gente fica muito feliz, a gente chora, a gente grita, a gente pula, a gente se desespera também, porque daí começa a vir um monte de coisa na cabeça, e vocês pensam assim, meu Deus, como eu vou organizar um casamento? E aí quando você vê, já tá com tudo organizado. Então, é muito importante que vocês pensem em todos esses tópicos. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que é muito importante. E quanto mais, com mais antecedência, vocês conseguirem pensar em tudo isso, mais fácil vai ser, tá? Não deixa pra última hora, tá bom? Não deixa pra última hora, porque vai dar confusão depois. Então, gente, esse foi o 2º episódio do Diário de Casamento. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!